Muito bem, gente. Então, para que serve o PROCON? O que o PROCON tem de bom, né? O que ele faz de melhor, né? Porque a gente sabe que o consumidor ele pode ter acesso para resolver os seus problemas, né, a um advogado, ao judiciário, à defensoria pública, né? Então, por que o PROCON precisa existir? O que ele faz de melhor, né? Esse tema eu aprofundo um pouco mais, eu uso uma linguagem um pouco mais técnica, né, no curso de processo administrativo para PROCONs, que é um curso já voltado para quem é bacharel, tá? Mas eu vou tentar resumir aqui bem rápido, né, para quem não é da área, tá? Que dá para entender também do mesmo jeito. Então, gente, primeira grande vantagem do PROCON, né? É gratuito, você não precisa pagar custas, independentemente do valor da causa, né? A gente sabe que o juizado especial ele tem um teto de 40 salários mínimos, né? Passando desse teto, por exemplo, um carro que você compre, você não vai mais poder ir para um juizado, né? Você vai ter que ir para a justiça comum, tem que muitas vezes pagar custo, é um processo muito demorado, né? Então essa é uma grande vantagem do PROCON, é gratuito, né? E não tem teto, você pode colocar um imóvel de R$ 1 milhão, né? Uma lancha, o que seja, né? Que a gente não tem esse teto de valor da causa, né? Outra coisa, o PROCON, gente, é ao contrário do judiciário, que é inerte, ou seja, você tem que entrar com a ação para que o juiz possa tomar uma providência, né? Aqui no PROCON nós podemos agir de ofício, né? A gente não precisa da provocação de ninguém para tentar entender uma coisa errada que está acontecendo no mercado de consumo e trabalhar para que aquilo seja resolvido, tá certo? Nós temos fiscais, né, que vão até o estabelecimento, até o ponto comercial, né, eles vão até a loja, eles observam, vê o que está de errado, autua, conversa. Então a gente tem essa proatividade, né? Essa proatividade para resolver os problemas dos consumidores, né? Então, se a gente, por um lado, né, não pode forçar o cumprimento das obrigações sem o judiciário, né? Por outro lado, ao contrário do judiciário que é inerte, nós temos esse aspecto dinâmico. Nós podemos ir até o local, conversar com o consumidor, orientar o consumidor, né? Então, tudo isso, gente, se completa. A gente vai ver no artigo 5º dos instrumentos da Política Nacional das Relações de Consumo e nós vamos ver, né, que o judiciário não trabalha sozinho, né? Precisa da delegacia, precisa do Ministério Público, precisa da defensoria, tá certo? Já falei aqui da agilidade, né? E no mais, gente, assim, o que diferencia, né, o atendimento via PROCON do atendimento via saque da empresa, né? Ou seja, o consumidor muitas vezes ele fala a mesma coisa para a empresa e a mesma coisa para o PROCON. Na empresa, diretamente com a empresa não resolve e que com o PROCON resolve. Por que tem essa diferença, gente? Primeiro, porque o PROCON ele pode multar, né? Então, assim, fez um acordo no PROCON, não cumpriu? Multa, né? Não resolveu o problema do consumidor? Multa, tá? Então, assim, essa multa, o PROCON ele não entra, né? Ele não entra lá no sistema para debitar do dinheiro do fornecedor e creditar no dinheiro do consumidor, ou creditar no fundo de defesa do consumidor que o PROCON tem, tá? Isso ele não faz, mas a Procuradoria-Geral do Estado, no caso do PROCON estadual, faz para a gente, mediante uma ação judicial. Ou seja, é um processo mais demorado, mas dá certo, tá? Então isso é uma coisa muito interessante, né? Às vezes as pessoas não sabem, né? O PROCON multa, mas e aí, né? Então assim, gente, a multa, ela não serve, né? Ela não previne todas as infrações, né? Mas eu vou te dar aqui um exemplo para você entender. Vamos pegar a legislação de trânsito, né? Pensa só, gente, o fato de existir, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal não faz com que você pense duas vezes antes de passar uma faixa contínua. Às vezes você está passando por aquela cidade, tem aquela carreta na sua frente, você quer passar, mas você diz, não, vai que, né? Eu vou aqui e a PF me pega, eu pego a multa e é cara. É melhor não. Então, gente, esse efeito, né, ocorre também no mercado de consumo. Então, muitas vezes a empresa pensa, rapaz, isso aqui daria para fazer, né? Enfim, seria bom para mim economicamente, mas vai que, né, o PROCON me aplica uma multa, não dá certo. É melhor eu respeitar aqui o consumidor, tá? O efeito é o mesmo, gente. Então, assim, é um instrumento central, né, para diferenciar uma reclamação via empresa e uma reclamação via PROCON. A possibilidade de você poder aplicar sanções, multas, né, penalidades ao fornecedor. A gente vai ver isso lá no artigo 56, tá? E para finalizar, eu coloquei aqui imagem, né? Ou seja, os PROCONs não têm só o poder, mas o dever de gerar uma lista de reclamações fundamentadas, para que essa lista possa orientar as decisões dos consumidores. Por exemplo, você vai mexer, por exemplo, vai
comprar uma casa, um apartamento, você vai comprar móveis planejados, né? Perceba que envolve uma grande quantidade de dinheiro, né? Vai que dá errado, vai que dá errado. É importante que você busque, né, saber o histórico dessa empresa. Será que ela já tratou mal alguém? Será que ela já desrespeitou um consumidor? Então, como é que você vai descobrir isso, né? De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o PROCON tem o dever, né, de fazer uma lista das reclamações que são fundamentadas e são atendidas ou não atendidas, tá? A gente vai ver isso no artigo 44.